O Felipe está falando aqui direto do Rio de Janeiro sobre a questão do alerta de fronteira, né, de outros países, a exemplo da Argentina. A Polícia Rodoviária Federal está mantendo também, Joel, um esquema de policiamento mais ostensivo nas estradas que chegam e saem do Rio de Janeiro. Agora há pouco, o Edson José Almeida Júnior, que é superintendente da PRF em São Paulo, conversou aqui com a Band News TV, falou com os nossos amigos, o Nelson Gomes e a Patrícia Rocha, sobre esse esquema nas estradas. A gente vai ouvir um trechinho. Então, a Superintendência do Rio de Janeiro já começou a atuar de imediato, né, suspendendo folga de muitos policiais, convocando os grupos especializados de combate ao crime para os locais. E aí, esse foi o momento inicial, né, da nossa operação. Ela se tornou assim, uma operação nacional quando a gente começou a atuar de imediato com o envio de nosso efetivo do entorno, né, dos estados mais próximos, como São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná. Esses estados já começou a enviar o efetivo. E agora já estamos numa outra fase de planejamento, que é encaminhar, né, o efetivo de outras regionais mais distantes para formar aí os 350 policiais, conforme determinou o ministro Lewandowski. E é importante que numa outra fase do nosso planejamento, né, além de atuar dentro do Rio de Janeiro, na área metropolitana do Rio de Janeiro, nós também já começamos a mobilizar o nosso efetivo para as divisas de estado e também para as fronteiras do país, que a gente sabe que pode ter um deslocamento do pessoal do crime organizado para esses locais. Muito importante, né, que isso aconteça, mas você estava até destacando aqui fora do ar, Joel, que isso aí deveria ter sido feito antes até do início da operação no Rio de Janeiro, né? Porque possivelmente quem tinha que escapar já foi. Em 4 horas, que é o tempo que se fala aí desse vazamento da informação da operação até a operação efetivamente começar, você já está em São Paulo. Você já está no finalzinho da Dutra. O comum acordo com o governo federal, ele vai bem nesse sentido. De você automaticamente já começar a monitorar a fronteira, monitorar as divisas com os estados, reforçar policiamento nas rodovias. Você tem muito mais a ganhar do que a perder. É uma questão de lógica. Não à toa agora tudo isso está acontecendo, mas muitos desses bandidos, inclusive esse Doca aí, já deve estar longe pra caramba. Se bobear, já está lá na Bolívia. É provável que esteja na Bolívia nesse momento. E, Joel, essa situação envolvendo o Rio de Janeiro, se tem uma coisa que o governador do Rio falou, e ele tem razão, é que esse é um problema que já não é mais apenas do Rio de Janeiro. Assim como o PCC não é um problema apenas de São Paulo. A gente tem que falar em trabalho organizado, conjunto entre os governos dos outros estados. Você já viu o mapa e o do federal Comando Vermelho? também. É impressionante. É impressionante. O Comando Vermelho no Brasil, ele só não está em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Só nesses 2 estados. O restante ocupa tudo. E com um posicionamento de logística impressionante, sabe? Coordenando as rotas de drogas lá da Amazônia, aquela rota de droga lá de Colômbia. Tudo é coordenado exclusivamente não, mas com muita força pelo Comando Vermelho. Ali com a ligação direta para o Pará, em Belém e tal, para já ter uma logística interessante para escoar parte dessa droga para outra parte do mundo. Exatamente. Incrível, dominaram o país inteiro. Tanto que governadores do sul, do centro-oeste, do sudeste do país devem se reunir com o governador do Rio, Cláudio Castro, para discutir uma ação conjunta e cooperação dos estados com o Rio de Janeiro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não deve comparecer a essa reunião, mas ele se posicionou sobre o assunto. Né, Maju Arruda Leite? Boa tarde. Oi, Maju. Tudo bom, Ana, Joel? Uma boa tarde a vocês, boa tarde a todos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não estará presente nessa reunião, mas ele vai participar. Essa confirmação veio na manhã de hoje, ele vai participar dessa reunião de maneira online, uma reunião que acontece entre os governadores de direita às 6 horas da tarde, em conjunto, claro, com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A ideia é debater segurança pública e os reflexos dessa última operação no Rio de Janeiro. Estarão presentes nessa reunião, além de Tarcísio, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema,
governador Ronaldo Caiado, de Goiás, Mauro Mendes, do Mato Grosso, e também Jorginho Melo, de Santa Catarina. Lembrando que essa vai ser a segunda reunião de governadores da direita, isso porque ontem eles já se encontraram. E o que pode ser definido hoje também é a ajuda do Estado de São Paulo ao Estado do Rio de Janeiro, porque o que acontece? O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo disse que conversou com o governador e colocou à disposição policiais, agentes, para auxiliar no patrulhamento de outras áreas da cidade do Rio de Janeiro. Caso isso fosse necessário, São Paulo poderia ajudar, mas isso é algo que ainda está sendo analisado e vai ser definido nessa reunião das 6 horas da tarde. Um outro ponto também é que quando uma das principais posições, né, do governador e também do secretário de Segurança Pública aqui do estado é que para ajudar essa situação, o que é uma das saídas é a alteração da lei, a mudança da lei. E por isso, o secretário Guilherme Derrite está em Brasília, se reuniu com deputados na terça, ontem se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e ele será o relator do projeto de lei que vai igualar organização criminosa a terroristas. Então, a expectativa de votação desse projeto na Câmara dos Deputados é até o dia 13 de novembro. Então, para isso, o secretário Guilherme Derrite vai pedir licença aqui do cargo. Ainda não há uma previsão de quando isso vai acontecer, mas o governador Tarcísio de Freitas precisa autorizar. Isso ainda vai ser conversado entre eles sobre a data, mas um fato é que esse projeto terá a relatoria do Guilherme Derrite. E ontem, em Brasília, ele não apresentou todo o texto, ainda não está pronto, mas ele disse que a ideia é o seguinte: classificar como atos terroristas ações típicas do crime organizado. Então, o que a gente viu no Rio de Janeiro, né? Domínio de cidades, explosões de caixa eletrônico, no caso, o uso de armamento de guerra, obstrução de vias por meio de barricadas nas ruas. Então, isso é algo também que está sendo aí articulado pelo secretário de Segurança Pública aqui do estado, Guilherme Derrite, que passou em Brasília essa semana para negociar isso, e hoje, portanto, o governador participando desse encontro, que vai acontecer depois de uma agenda no Palácio dos Bandeirantes entre o governador e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Volto com vocês. Tá bom. Maju, obrigado, viu? Abraço para você. Valeu. Até mais. Vamos com